falta poder de decisão e um pouco de maldade nesse time do Galo. Bora falar um pouquinho desse empate amargo de Galo 1, Bahia também 1. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Araújo e você está no canal Minuto 13. Vamos lá então, minha gente, vamos falar um pouquinho desse jogo, né? O que foi esse empate, né, frustrante para o Galo, jogando em casa, diante do seu torcedor. Né? Começando pela escalação, né, já que o Barba Domingues manda a campo uma formação, a sua formação já tradicional, com apenas modificações pontuais, né? A entrada do Thomas Pérez no lugar do Alan Franco, né? Muita gente imaginava ou o Alexander ou o próprio Cissé como titular, né? Por aquilo que o Barba testou nos jogos treinos aí dessa intertemporada, mas o Thomas Pérez acaba sendo escolhido para fazer a dupla de volantes com o Maicon, e lá na frente, na vaga do Alan Minda, o Vitor Hugo é o escolhido para fazer essa função ali que o Alan Minda faz, já que o Alan Minda ainda não está disponível pós-Copa do Mundo. Então o Galo vai com essa formação, né? O Lianco também, né, no lugar do Júnior Alonso, fazendo papel de zagueiro pelo lado esquerdo. Então o Galo vai com Everson no gol, Natanael, Juan, Lianco e Renan Lodge, Thomas Pérez e Maicon, Vitor Hugo, Bernard, Coelho e Cassierra. Aí a equipe que vai a campo e inicia o jogo contra a equipe do Bahia. E aí, com essa formação, a proposta do Galo, para mim, parecia muito clara, principalmente no primeiro tempo, que era explorar as costas do lado esquerdo de defesa do Bahia, que foi aonde o time encontrou os maiores espaços, né? A gente teve o Coelho espetado pelo lado direito para, ora, ser o jogador ali do mano a mano com o Zé Guilherme, que era o lateral esquerdo do Bahia nessa partida, já que o Luciano Juba estava suspenso, né? Esteve fora do jogo de ontem, então com isso o Coelho ficou ali muito para ser aquele jogador que incomodaria o lateral esquerdo e com isso tentaria não só ali no mano a mano, mas também nos espaços que o Galo poderia chegar em trocas de passes, né? Já que o Bahia é um time que tem muita dificuldade na marcação, principalmente pelas laterais do campo, né? Não só pelo lado esquerdo, mas também o seu lado direito é um lado que sofre muito com essas jogadas assim, principalmente essas jogadas de toque mais rápido. Então, o Galo explorou muito, principalmente no primeiro tempo, o espaço nas costas do Zé Guilherme e foi por ali onde o time criou as principais oportunidades, né? O Vitor Hugo também descia muito por aquele lado ali direito para apoiar o Coelho e gerar ali mais dor de cabeça na marcação da equipe do Bahia. O Cassierra, quando baixava também para ajudar na construção da jogada, atraía um defensor do Bahia e isso gerava mais espaço pelo lado direito. Então as primeiras chances ali de jogo do Galo foram construídas muito nesse sentido, ora com lançamentos do Natanael ou de algum outro jogador ali buscando o mano a mano do Coelho com o Zé Guilherme, e aí na maioria das jogadas o Coelho na velocidade, no drible, levou a melhor, então deu muita dor de cabeça pro Zé Guilherme no primeiro tempo, além de outras jogadas ali quando o Vitor Hugo aparecia, o Cassierra também baixava, isso gerava os espaços ali, e aí o Galo, tanto com o Coelho quanto no lance também com o Natanael, também apareceu muito por aquele lado, aproveitou bastante os espaços ali gerados por aquele lado e quase marcou alguns gols ali nesse tipo de jogada. Faltou um pouco mais de capricho, faltou um pouco mais de atenção, tiveram ali dois lances em que o time teve condições ali de criar uma chance de finalização, mas por uma demora no passe decisivo ali, os jogadores acabaram, né, tanto o Coelho no lance quanto o Natanael em outro momento acabaram ficando em condição de impedimento. Mas o mapa da mina do Galo no primeiro tempo foi muito aquele lado. O Renan Lodge era um jogador que ficava espetado pelo lado esquerdo, então se a bola passasse ali, né, numa jogada pelo lado direito, uma inversão de jogada, poderia encontrar também o Renan Lodge em boas condições, com o Bernard ali ajudando muito o Lodge por aquele lado. Então o Galo tentou explorar os lados do campo do Bahia e no primeiro tempo foi superior ao adversário, criou boas oportunidades, faltou um pouco de capricho. O Cassierra teve um pouco de azar também, né, no lance no primeiro tempo, na jogada do escanteio, a jogada ensaiada em que o Maicon cobra na primeira trave, o Coelho desvia para trás, encontra o Cassierra em excelentes condições para finalizar, e aí a bola desvia no defensor do Bahia e passa muito perto do gol. Então faltou um pouquinho de sorte também para o time do Galo nos primeiros 45 minutos, mas foi um primeiro tempo de domínio do Galo. O Galo explorou muito bem essa questão ali do Coelho pelo lado direito. O Coelho com o Eduardo Domingues se encontrou pelo lado direito, né, já que na temporada passada ele era o jogador que caía mais pelo lado esquerdo e atuou bem até antes da lesão que ele teve contra o Bolívar, né, atuava muito bem pelo lado esquerdo, e com o Barba Domingues ele se encontrou melhor no lado direito. Tem sido um jogador que dá muita dor de cabeça para os times adversários por aquele lado, porque o Coelho tem velocidade, tem drible,
né, tem força física, né, tem uma boa condição física que privilegia ele nesse sentido. Então, não só ontem, mas nos outros jogos também, o Coelho tem sido um jogador que dá muita dor de cabeça para os adversários quando atua por aquele lado. Mas o Galo virou uma máquina de desperdiçar gols. É o terceiro time que mais cria oportunidades no Campeonato Brasileiro e é o segundo time que mais desperdiça chances. Então, não é de ontem, não é dessa rodada, já vem aí ao longo de todo o campeonato, que é um time que cria muitas oportunidades, mas não tem poder de decisão para aproveitar melhor essas chances que cria. Então é mais um ponto aí que o Galo precisa melhorar para a sequência do Campeonato Brasileiro se quiser ter resultados melhores. Ontem o gol acabou saindo somente no finalzinho do primeiro tempo, né, na jogada de escanteio, o Bernard cobra, a defesa do Bahia afasta o Bernard, pega a sobra novamente, aí com muita categoria. O Bernard ele tem muito essa questão da qualidade dos cruzamentos que ele faz na área, e aí nesse cruzamento ele encontra o Juan, que consegue ganhar da marcação, cabeceia praticamente sozinho, né? Ele tem ali o zagueiro do Bahia em cima dele, mas o zagueiro do Bahia nem sobe, né? O Juan sobe sozinho, cabeceia com categoria, faz o primeiro gol e aí deixa o Galo em vantagem. Um placar que era justo por aquilo que o Galo tinha produzido, mas que poderia ter sido mais. O volume de jogo que o Galo produz no primeiro tempo foi um volume para poder fazer pelo menos 2 gols ali na primeira etapa, mas a falta de capacidade de decisão desse time quando chega. É um time que produz, é um time que cria, é um time que explora as fraquezas do adversário, mas quando é para definir, quando é para finalizar, o time peca muito nesse momento final, e por isso que o time é o terceiro time que mais produz e é o segundo time que mais desperdiça chances a gol nesse Campeonato Brasileiro. E aí no segundo tempo vem o castigo. Né, o time produziu muito no primeiro tempo, não conseguiu aproveitar, e aí no começo do segundo tempo o Bahia começa melhor o jogo, começa melhor a segunda etapa, volta para aquela que é a sua característica de ser um time de mais posse de bola, de um time que controla mais o jogo, e aí naquilo que o Bahia se sente mais confortável, né, começou a dominar mais as ações na segunda etapa, e aí no segundo tempo vem um erro individual do Juan, né, numa reposição do Everson, a defesa do Bahia rebate, a bola chega ali para o Juan, ele erra o domínio, e aí na pressão o Ademir recupera a posse da bola para o time do Bahia, e ali vem um momento que eu pontuei no início do vídeo, que é a falta de maldade desse time do Galo. O time do Galo no Campeonato Brasileiro é o segundo time que menos desarma e é o segundo time que menos faz falta no Campeonato Brasileiro. É um time muito cerca Lourenço, é um time muito bonzinho, um time muito arame liso, e isso muitas vezes acaba custando caro. Porque naquele momento ali em que o Juan erra, o Ademir recupera, e aí a bola cai ali para o domínio do William José no círculo central, tem 3 jogadores próximos ali do William José. Você tem o Juan, o Maicon e o Thomas Pérez, que em tese deveria ser o volante ali, como primeiro volante, deveria ser o jogador para matar certas jogadas dos times adversários. Só que aí os 3 começam a correr para trás, nenhum ali chega para tentar pressionar o William José, o Thomas Pérez corre para trás, aí dá totalmente o espaço e a condição para o William José, na perna boa, que é a perna direita dele, abrir o jogo na esquerda para o Rodrigo Nestor. E aí o Nestor tem todo o campo ali, o lado esquerdo pela frente, já que nesse momento a defesa do Galo está totalmente desmontada, né, já que o time estava armado para atacar, perde a posse da bola, e aí na transição defensiva o time está totalmente bagunçado. Rodrigo Nestor tem um lado esquerdo para ele, o lado esquerdo de ataque do Bahia, o lado direito de defesa do Galo, totalmente livre para ele poder avançar. E aí ele vai avançando, ganha espaço, e aí vê o Ademir completamente livre do outro lado. E aí o passe do Rodrigo Nestor encontra ali um passe de muita categoria, muita visão de jogo, um passe certeiro para o Ademir, que domina, chuta um pouco torto ali, mas chutou na direção do gol, né? A bola ainda dá um desvio no Lianco, desvia na trave e vai morrer no fundo das redes. Um gol não só que tem como falha ali o erro individual do Juan, mas a falta de maldade desse time do Galo em saber parar jogadas. No momento em que a defesa está completamente desorganizada, você tem que fazer uma falta ali pontual, mesmo que isso vá condicionar um cartão amarelo para alguns dos seus jogadores. Né, o time do Galo erra muito nesse sentido de não matar jogadas, de não saber fazer faltas que ajudem ali a parar o jogo e a recompor a sua defesa, e aí custou caro, né? A falta de maldade do time do Galo custou muito caro nesse lance, né? A sequência da jogada do Bahia, né, totalmente mérito ali do Rodrigo Nestor, com passe na medida, o Ademir na cara do gol não perdoa, e mais uma vez a gente sofrendo o gol do Bahia, do Ademir aqui na Arena MRV, né? A lei do ex, e além disso o Ademir parece gostar muito de fazer gols
contra o Galo, sai provocando e tudo mais, e dali para frente o jogo fica um pouco mais nervoso, né? O Bahia, nervoso por parte do Galo, porque o Bahia controla as ações, controla o jogo, peca muito nas finalizações, né? Principalmente ali com seu lateral direito, o Roman, que tentou várias vezes, várias finalizações de fora da área, mas completamente sem direção. O Bahia controla um pouco mais as ações, o Galo vai tentando ali responder nos contra-ataques, já que como o Bahia passa a ter mais a posse da bola, o Galo é obrigado a recuar um pouco mais e aí tenta, nas interceptações e tomadas de bola, recuperar e partir para o contra-ataque. Numa dessas ali, quase fez o gol o segundo gol com o Bernard, né, numa boa recuperada de bola e num erro de passe, o Dudu muito inteligente, pega a bola, já aciona bem o Bernard, e aí o Bernard para mim, ele fez a jogada certa, foi conduzindo, cortou para canhota, já que ele também finaliza bem com a perna esquerda, sabe usar muito bem a perna esquerda. Ali faltou um pouquinho ali de sorte, né, para a bola ir para o gol, desperdiçou uma boa oportunidade. E depois o Cassierra também acaba desperdiçando uma chance, né, quando o Galo retoma a bola no campo de ataque, consegue ali marcar, fazer uma marcação ali um pouco mais pressionando a saída de bola do Bahia, recupera o Cassierra praticamente ali com a grande área toda para ele, para poder finalizar, acaba chutando muito fraco, estava na perna boa, não pode, o camisa 9 como o Cassierra não pode perder esse tipo de chance. Eu gosto muito do Cassierra, gente, assim, eu vejo assim, ele que é um jogador de bom posicionamento, um jogador inteligente, né, um jogador que ajuda não só na armação das jogadas, mas sabe se posicionar muito bem na área, e quando aquele tipo de chance para o camisa 9 surge, ele não pode perder aquela oportunidade. E aí o Cassierra acaba desperdiçando, né, aquela chance. A entrada do Dudu eu achei muito curiosa, que o Dudu entra atuando muito mais como um jogador mais cerebral do que um jogador pelos lados do campo, né, em alguns momentos contribuiu ali em algumas jogadas do ataque, e aí no finalzinho do jogo, né, a gente quase tem ali o gol do Cassierra ali, faltou um pouquinho de sorte porque ele fez tudo certo, o cruzamento do Dudu foi na medida, o Cassierra bem posicionado, cabeceou certinho ali no lance, mas aí a bola acabou beijando o travessão ali e indo para fora, e depois quase que o Galo ainda sofre uma virada no último lance do jogo, né, num bate-rebate ali, depois de uma cobrança de falta, a bola vem para a área novamente, ali o David Duarte cabeceou, mandando a bola no travessão, ela quica ainda em cima da linha, assim, com requintes de crueldade, quase o Galo acaba sofrendo a virada, mas um jogo em que o Galo desperdiçou mais uma vez grandes oportunidades, produziu para vencer, desperdiçou essas oportunidades, custou muito caro desperdiçar essas oportunidades, e além do mais, a falta de maldade desse time em não saber parar o jogo, em não saber fazer faltas pontuais, custou muito caro mais uma vez. O Galo desperdiça a chance de conseguir 3 pontos que seriam muito preciosos para o time na sequência da temporada, ainda mais que, do jeito que as coisas estão caminhando, tudo se desenha para o Galo fazer uma campanha em que tem que fazer ali os seus 45 pontos, e o que vier depois disso é lucro, né, pelo elenco que tem, por aquilo que o time tem apresentado, por aquilo que se desenha, né, de sequência na temporada por parte da diretoria de não contratar de não contratar jogadores em determinadas posições que são muito necessárias. Hoje, mais uma vez, se mostrou necessário que o time precisa de um primeiro volante, porque o Thomas Pérez, né, entrou no jogo, mas aí, né, quando precisou de fato fazer a sua função de primeiro volante, não fez, isso custou muito caro, né, no lance do gol de empate do Bahia. O Atlético precisa de um primeiro volante de verdade, um primeiro volante que chega, que assume essa posição e que seja esse jogador que mate as jogadas dos adversários e que tenha também boa qualidade na saída de bola, e precisa também de mais atacante, de um 9 mais qualificado. Não que o Cassierra não seja, mas eu acho que falta aquele jogador com faro de gol. O Cassierra é um jogador que contribui muito nas construções das jogadas, é um jogador que para mim é muito útil ao time do Galo, mas falta aquele 9 com faro de gol que não desperdiça as chances que o Cassierra acabou desperdiçando. Minha gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do conteúdo pós-jogo aí, desse empate do Galo contra o Bahia. Vocês estão percebendo que o cenário está um pouquinho diferente do habitual, né? Eu me mudei, né? Então a gente ainda está em processo aqui de ajeitar algumas coisas, né? Eu e minha esposa para ajeitar algumas coisas aqui, mas em breve o cenário aqui vai estar bem melhor. Como você percebeu, o Galo em 5 minutos agora é minuto 13, mais tempo para poder falar do Galo com mais profundidade, trazer melhores conteúdos aí para vocês, sem limite de tempo, porque falar do Galo é bom, apesar de às vezes o próprio time
não colaboraram. Mas, minha gente, se inscreva no canal, deixa o seu like, curta, compartilhe, deixa a sua opinião aí desse empate, desse 1 a 1 e bora pra cima, depois a gente volta aí com Galo e Palmeiras, aí a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Minha gente, um abraço e até a próxima.